Hoje, dia 18 de abril de 2022, segunda-feira da oitava da Páscoa, refletimos o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 15. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes do que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Aqui está mais uma prova da ressurreição do Senhor. As mulheres, elas foram até o sepulcro e mesmo estando com medo, pois não sabiam exatamente no momento o que havia acontecido, elas iam retornando para contar essa grande notícia aos discípulos. Elas estavam felizes, alegres, pois estava se cumprindo aquilo que Jesus havia falado e de repente ele chega no meio delas e diz: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então, Jesus aparece a elas, e essa é uma prova que está escrita. E Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Outra prova. Ele vai aparecer aos discípulos na Galileia. Jesus se manifesta, pede para que elas não tenham medo, que tenham coragem. Não tenhamos medo nós também. Cristo ressuscitou, Ele vive, Ele está presente, Ele está no meio de nós. A Galileia de hoje é a nossa cidade, é a nossa igreja. A Galileia de hoje são as nossas comunidades, que recebem esse anúncio todos os dias. Quando nós fazemos memória do Cristo, na celebração da Eucaristia, ele se manifesta, ele consagra o pão e o vinho, torna seu corpo e seu sangue. Jesus se manifesta ainda hoje na nossa vida, mas os sumos sacerdotes, os doutores da lei, os anciãos, eles atuam de outra maneira completamente distinta à das mulheres e à dos discípulos de Jesus. Eles oferecem dinheiro aos soldados para que não contem a notícia da ressurreição dele. Mas ao mesmo tempo sabemos que as coisas de Deus, elas acontecem sem a permissão humana. Jesus se torna revelado no meio do povo. Jesus se manifesta aos discípulos e eles começam a pregar a notícia, a divulgar a notícia. E até hoje nós percebemos que a ressurreição de Cristo é completamente certa. Cristo ressuscitou, Cristo vive, Cristo age no meio do mundo, Cristo atua na nossa vida e a conversão e a mudança radical dos discípulos se nota nas pregações que eles fizeram e no martírio de cada um deles.
Que Deus possa nos abençoar a todos.